Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Elisteu e nesse vídeo de hoje eu quero te dar uma dica para você tirar boas notas, mas além de tirar boas notas, para você aprender de uma vez por todo aquele conteúdo que o professor ensina na sala de aula. Então fica comigo até o final do vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou o professor Elisteu, sou o professor do BEB1. BEB1 é quem trabalha com os anos iniciais. A gente produz conteúdos para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano e assim por diante. Também damos dicas de filme, dicas de livro, dicas de concursos públicos. Enfim, nesse canal aqui nós preparamos você para tirar boas notas, mas além de tudo para você aprender. Vamos então à dica desse vídeo. Todos os professores, ou boa parte dos professores, ou a maioria, talvez 99% dos professores, eles falam para os seus alunos, para a turma, antecipadamente o assunto que ele vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos dizer que esteja em ciência, ele vai falar, nós vamos trabalhar semana que vem, nas próximas aulas, sobre seres vivos, ou nós vamos trabalhar sobre matemática, regra de 3, ou nós vamos trabalhar em história sobre o descobrimento do Brasil. Enfim, eles falam o assunto que ele vai trabalhar. O que você tem que fazer? Você tem, então, que se concentrar naquele assunto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A minha turma está trabalhando em ciência sobre água. Então, o nosso assunto que a gente iniciou o bimestre é sobre as águas, sobre água, né? Então, o que o aluno tem que fazer nesse caso? Ele tem que estudar sobre a água. Aonde que ele vai estudar? Em todo e qualquer lugar que ele quiser estudar. Ou seja, nos livros de ciência, no YouTube, vídeos sobre a água, ele pode assistir filmes sobre a água, ele pode ler revistas sobre a água, ele pode fazer experiências sobre a água, ele pode escutar aula de outros professores, videoaula, falando sobre a água, porque é importante você ouvir várias pessoas dar explicações diferentes. É o mesmo assunto, mas vários professores falando sobre o mesmo assunto. Então, o que ele tem que fazer? Estudar o máximo que ele puder sobre o assunto que está sendo tratado na sala de aula. No caso de ciência, da minha turma, é água. E é muito importante que ele escuta outro professor, outra explicação, porque às vezes aquele seu professor, ele tem um jeito de explicar a matéria e talvez você, por algum motivo, aquilo que ele está explicando, você tem alguma certa dificuldade. Ou até mesmo o professor tenha alguma dificuldade de explicar aquele assunto. Aí quando você escuta outro professor no YouTube, vídeo aula, lê outros textos, o que você vai fazer? Você vai juntar as explicações, aí explica de um jeito, explica de outro, explica de outro jeito, quer dizer, você vai acabar enchendo a sua cabeça sobre esse assunto, esse conteúdo, e aí você aprende. Então, qual que é a dica que eu estou dando para você? Estude por assunto e não fica preso no livro que você tem. Vamos lá, por exemplo, geografia. O seu professor está trabalhando, vamos dizer, em geografia, os estados brasileiros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre os estados brasileiros, a cultura, a população, o território, os estados que faz divisa, a economia, etc. Ele vai falar. Mas esses assuntos que ele está falando em sala de aula tem nos livros. Nos livros o quê? No seu livro de geografia. Mas também tem outros professores no YouTube, outros professores até na sua escola, falando sobre esse mesmo assunto de outra forma, de outra maneira. Então, o que você tem que fazer? Ouvir o seu professor, pesquisar nos livros, fazer as leituras nos livros que ele indica, mas ir além. Sabe aquele aluno que fica na média? Sabe o aluno na média? Aluno na média é aquele aluno mediano. É aquele aluno que tira sempre a média. Existem 3 tipos de alunos, tá? Existe o aluno que é abaixo da média, sabe? Aquele que não faz muita coisa, né? Ou ele não entende o que o professor fala, ou ele não vai atrás, ele fica abaixo da média. Esse aluno passa de ano, sabia? Ele passa de ano por quê? Porque mesmo abaixo da média, os professores ou a escola dão um jeitinho e faz com que ele passe de ano. Existe aquele aluno que é na média, ou seja, se é para tirar 5,
ele tira 5. Se o professor manda ler 10 páginas, ele lê 10 páginas. Se o professor manda assistir um vídeo, ele assiste aquele vídeo. Ele fica na média, ele faz aquilo que é mandado fazer. É o aluno mediano, sabe? Então existe o aluno abaixo da média, aquele que o professor fala, faz a atividade da página 10. Ele nem faz a página 10. Ele só faz um pouquinho lá, dá uma leitura mais ou menos e pronto, acabou. Esse é o aluno abaixo da média. O aluno mediano, o professor fala, faz a leitura da página 1 até a página 5. Ele vai e faz a leitura da página 1 até a página 5. E acabou. Aquilo ali. Ele não vai além. Agora, o que eu quero que você seja? Aquele aluno acima da média. E o que é aquele aluno acima da média? É esse aluno que eu estou falando para você. É aquele aluno que o professor manda, pede para ele, indica para ele, lê até a página 10, ele lê a 10, lê a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, a 10, a 11, a 12, ele continua a leitura. É aquele aluno que o professor fala assim, ó, assiste aquele vídeo lá, do professor Elisteu, não, assiste aquele vídeo lá sobre um assunto lá no YouTube. Aí ele vai lá, assiste aquele vídeo que o professor pediu para assistir. Aí ele assiste aquele outro vídeo que fala sobre o assunto, ele aprofunda o assunto, ele prepara uma pergunta e no dia da aula ele chega lá e conversa com o professor sobre o assunto. Esse é o aluno acima da média. É aquele aluno que não fica junto com os outros, mas ele procura ir um pouco mais além. O aluno acima da média é aquele aluno que sabe que na próxima aula o professor vai trabalhar, por exemplo, em matemática, né? Ele vai trabalhar regra de 3. O que o aluno acima da média faz? Ele pesquisa sobre regra de 3 e quando chegar no dia da aula, junto com o professor, ele fala sobre o assunto e até ele ajuda os outros colegas, porque ele é um aluno acima da média. Então, a dica, eu disse que era uma dica, mas é 2 dicas, tá? Então, a primeira dica que você tem que fazer, estude por assunto. Segunda dica, que é muito importante, veja os conteúdos, os assuntos, dá uma lida, dá uma pesquisada nos assuntos que o professor irá trabalhar. Então, se o professor vai trabalhar a semana que vem, o professor irá trabalhar a semana que vem sobre um determinado assunto e ele falou na sala sobre esse assunto, o que você tem que fazer? Pesquisa no YouTube, no Google, em vários lugares, no próprio livro, faz uma leitura antes. E aí você chega na sala de aula já sabendo aquilo que o professor vai trabalhar e você começa a conversar e participar da aula. Sabe por quê? Vem aqui comigo. Não, chega aqui, vem cá. Da mesma forma que você se prepara para você ir no shopping, no cinema, na balada, no parque de diversões, no mercado, da mesma forma que você se prepara para você ir em algum lugar, você tem que se preparar para você ir também na aula. E como que é se preparar? Não é só levar o material da escola, é você já ir preparado, já ter feito uma primeira leitura sobre o assunto que vai ser trabalhado na sala de aula. Agora, o aluno que é abaixo da média, ou mediano, ele nem sabe o nome do professor direito, ele nem sabe que matéria, que aula que vai ter, ele muito menos sabe o assunto que o professor vai trabalhar, ele está pouco se lixando. E aí esse aluno sempre vai ser o aluno abaixo da média ou aluno mediano. E pode ter certeza, aquele aluno que está abaixo da média, que sempre está abaixo da média, não tem problema nenhum. Talvez seja só preguiça, né? Mas aquele aluno que sempre se contentou abaixo da média ou na média, será no futuro aquele profissional abaixo da média ou na média. Não vai ser aquele profissional acima da média. Por quê? Porque quando ele for trabalhar numa empresa e o patrão falar, o seu serviço é aquilo ali, vamos dizer que seja arrumar uma sala. Ele vai lá, arruma aquela sala e pronto, acabou. Arrumou a sala e senta. Olha, você sentado. Ele não vê que tem que arrumar a sala, talvez pro lado de fora tem outra sala para arrumar, no outro lugar tem que arrumar, ele para naquilo ali. Quer dizer, ele não vai além.
né? Ou ele vai trabalhar no mercado, por exemplo. Aí no mercado tem a seção a prateleira, a seção de doce para arrumar. Ele vai lá, arruma a seção de doce e para. Aí tem a seção de frios, ele não arruma, não, lá, só mandou eu fazer isso aqui. É aquele indivíduo que só faz aquilo que foi mandado. Ele não é capaz de fazer além daquilo que foi mandado. Alguns exemplos são muito práticos. De repente a mãe fala assim: lave os pratos que estão em cima da pia. Aí ele vai lá, lava os pratos que estão em cima da pia, Mas aí tem um prato, um talher, alguma coisa, em cima da mesa sujo. Mas ele só lava aquilo que está em cima da pia, porque mandou lavar só aquilo que está em cima da pia. Não, seja mais, seja acima da média. Lava aquilo que está em cima da pia, mas se tiver outra coisa suja, lava também. Eu sempre falo para meus alunos: a mãe mandou varrer a sala, por exemplo. Mas se a cozinha está suja, né, tem alguma coisa caída no chão, varre a sala, mas também varre a cozinha. Não faz uma coisa só, vai acima, toma iniciativa, seja um aluno ativo, ou seja um aluno acima da média. Mas grave aí, o que você tem que fazer então para você conseguir aprender e tirar boas notas? Grave que eu vou repetir. Primeiro, estude por assunto. Segundo, estuda antecipadamente aqueles assuntos que o professor irá trabalhar na sala de aula. Se você ficou até aqui, muito obrigado, um forte abraço, fica com Deus. Não se esqueça, assine o nosso canal. Até a próxima, fui, tchau!